noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, chegando ao término de mais um dia. E para encerrar esse dia com esse estudo, com esse envolvimento em assimilarmos esses ensinamentos, nessa parte que nós nos encontramos do Livro dos Espíritos, falando sobre o egoísmo, um assunto muito atraente, educativo, desperta nossa atenção, porque fala diretamente para todos nós, de todos nós, esse sentimento que a gente precisa extirpar de nossas vidas. E é com muita alegria, com muita gratidão por tudo que nos é concedido, por estarmos aqui, por ter vocês aí do outro lado, estudando, querendo, junto conosco, e por todos esses acontecimentos, por todo esse envolvimento que nos une, justifica a nossa gratidão, justifica a nossa alegria, o nosso prazer de estarmos aqui mais uma vez com vocês. Falando exatamente nessas questões que Kardec, através com auxílio da espiritualidade, codificou, veio trazer para nós esse primeiro livro de 1019 perguntas. Já falamos aqui, inicialmente ele surgiu como 500 e alguma coisa, depois ele foi ampliado para o seu projeto final de 1019 perguntas, que são altamente educativas, instrutivas. Porque, Célia, aqui a gente tem resposta para tudo. Para tudo. É muito comum as pessoas iniciantes na doutrina espírita perguntarem, questionarem, por onde que eu começo a estudar? Né? Você já ouviu isso? Eu quando lá atrás, quando eu comecei a frequentar o MAP, aí me falaram, é preciso estudar, e eu fui procurar. Estudar como? Em quê? Estudar o quê? Começa por onde? Porque muita gente, Célia, vai para romances espíritas. Romance espírita. Que é uma leitura mais, talvez, assim, light, né? Mais agradável. Mas a gente tem que ter, para a gente chegar ao ponto de começar a ler os romances espíritas, que é interessante, a gente precisa ter a base. Essas perguntas e as respostas dadas pelos espíritos aqui nesse livro vai nos dar esse alicerce necessário para que a gente tenha essa primeira possibilidade de entender um pouco mais quando a gente for até ler os romances espíritas. Mas, Nivaldo... Porque lá, Célia, vai se falar de reencarnação, vai se falar de karma, usa-se muito essa palavra. Mas você sabe que tem um outro viés nisso, que você, nessa tua fala, porque, de repente, o romance espírita vai despertar em nós... a curiosidade. Reencarnação, o que é isso? Aí vai... Também. Então... Mas... vai te faltar a base. Aqui vai explicar. Vai faltar a base necessária para que você possa realmente fazer as ligações, né? Porque o romance vai falar lá de vidas passadas, de karmas, de provações, de expiações, que leva a determinados sofrimentos, de vidas passadas. Como que a gente vai entender isso tudo? A gente precisa vir para cá, recorrer a esse primeiro livro que Kardec, com essa espiritualidade, trouxe para nós, esclarecendo como a gente está aqui já há 4 anos, né, Célia? Falando sobre morte, sobre vida, sobre todos esses assuntos importantes para que a gente possa formar essa base. E estamos aí agora falando sobre egoísmo, né, que você estava dizendo, que é
considerado a raiz, a base de todos os maus. De todos os maus, todos os vícios, né? Como eles questionam, como Kardec coloca, né? Dentre todos os vícios, qual é o maior? E eles respondem que é o egoísmo. Então, é importante a gente esmiuçar e falar nisso. E lá atrás, numa outra obra que muito importante para todos nós, que vai nos instruir sobre o nosso desenvolvimento moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nessa obra tem um momento que o Espírito de Verdade ele nos diz que o egoísmo e o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Duas chagas da humanidade. Então, esse item que nós estamos agora estudando é a raiz. Ela nos leva a todo esse sofrimento pelo qual estamos passando. E aí, né, Célia, a possibilidade da gente estar aqui lendo e vendo exatamente as respostas dos espíritos e aqui debatendo, trazendo para as nossas situações atuais, vocês aí, é que vai fazer com que a gente comece a perceber como que nós vamos ter que debelar esse vício, desse egoísmo. Extirpar das nossas vidas. Ou pelo menos começar a trabalhar nele. Porque, Nivaldo, você lembra que no programa passado, ou no programa retrasado, mas eu acho que foi no programa passado, que nós temos atos egoísticos que nem percebemos. A gente não percebe. A gente não percebe. A escolha... Sabe, por isso que tem que ficar atento. Sabe naquela mesa em que a gente está ali, a gente escolhe determinado pedaço que a gente quer comer e tal, em detrimento do outro? É egoísmo. Então é tão sutil que muitas das vezes passa despercebido. E aí, o problema, Célia, é que muitas das vezes ele começa assim sutil, mas aí você vai tomando gosto. Claro. Aí você começa a exercitar com mais veemência esse seu egoísmo. É o meu carro, é o meu isso, eu quero mais, eu quero o melhor, em detrimento do outro. Não que a gente não queira, né, o melhor para nós, mas a gente precisa dosar, a gente precisa saber os limites que nós temos desse nosso querer, para que a gente não prejudique o nosso irmão, né? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus por todo esse carinho, Mestre, por toda essa dedicação, por todo esse teu amor que nos envolve. Agradecemos a esses amigos espirituais que aqui se encontram, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo nesse entendimento, na assimilação desses ensinamentos. Agradecemos por tudo isso que nos é concedido e te pedimos, Mestre, que a tua luz ilumine sempre esse nosso caminho, para que possamos ter passos firmes, decididos, sempre em direção ao bem, fazendo, sentindo sempre esse bem. Te pedimos, Mestre, que a nossa procura por esses ensinamentos seja cada vez mais forte, que tenhamos sempre essa vontade de nos instruirmos, de nos melhorarmos, para que possamos ser dignos de ser criaturas criadas com amor pelo nosso Pai e para o amor. Esteja conosco, ilumine mais uma vez esse nosso encontro.
Ilumine a todos nós, Mestre, encarnados e desencarnados, aqui presentes, todos os nossos irmãos que estão, através da mídia, querendo e necessitando estudar junto conosco. Esteja conosco e a tua luz nos ilumine sempre. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como nós fazemos toda semana, a nossa mensagem de reflexão, que vai ser colocada na tela, para que vocês leiam conosco. E ela diz o seguinte: confie no tempo, especialmente quando ele te disser ainda não. É difícil, né? Ouvir o ainda não. A gente sabe que o tempo cura tudo. O tempo vai nos dar a resposta de tudo. Mas é no tempo do tempo. Não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Então, quando nós recebermos como resposta ainda não, é porque não está no momento, não chegou a hora de nós recebermos o sim. Ou talvez ele até nem chegue. É verdade. Porque não é para chegar. Não está na programação, né? Então, não está na nossa programação. A gente quer, a gente pede, a gente torce, a gente tem fé, confia, mas não é. Ele ainda nos diz, ainda não. Não está na hora. Sabe, Célia, aquela... essa relação, né, do tempo com os nossos desejos, é exatamente aquela relação que a gente tem do pai com a criancinha. E esse tempo é o nosso pai. Que ele é que vai nos permitir, ele é que vai regular, saber se realmente está no nosso tempo de receber aquilo que nós estamos tanto almejando. Porque, Nivaldo, o nosso neto com 12 anos, 10, 12 anos, me empresta teu carro, vô? Você vai emprestar? Falo para ele, ainda não. Ainda não. Mais um pouquinho, aguarde mais um pouquinho. É o tempo. É o tempo. Né? Determinadas brincadeiras com determinadas coisas ainda que a criança não pode. Só olha, ainda não. Você não tem idade para isso ainda. Então, quando nós desejarmos muito alguma coisa, fizermos todo esse movimento e não recebermos, é que a gente precisa ter esse entendimento, Célia, de que é o nosso pai dizendo, olha, ainda não. Ainda não. Ainda não. E por que ainda não? Porque é o melhor para nós. É o melhor para nós. E isso, esse ainda não que ele nos diz e que é o melhor para nós, a gente não entende porque a gente acha, Nivaldo, eu sei o que é melhor para mim. Claro que eu sei. O que é melhor para mim, quem sabe sou eu. O seu neto está com 12 anos, o melhor para ele é pegar o carro e andar. Mas a gente precisa lembrar, nós precisamos lembrar que acima de nós, determinando, concedendo tudo que acontece aqui na matéria e no universo depende desse tempo. É esse tempo quem determina. É esse pai amoroso, esse criador. A gente precisa respeitar esse tempo, entender esse tempo e respeitar, né? Então é isso, é confiar. Vamos confiar. Quando fala ainda não, é porque ainda não é possível. E talvez nem seja. E a gente tem que entender isso. Célia, quantas vezes eu, por exemplo, né, se cada um de nós fizermos uma reflexão, coisas que lá no passado nós desejamos,
Verdade. E que hoje a gente olha para esse caramba, mas se eu tivesse sido concedido para mim aquele meu desejo, não teria sido bom, não. E quando você, não tinha dado bem, não. Você falando isso, me veio aqui uma lembrança que o contrário também pode ter acontecido. Quanta abundância nós tínhamos. Recebeu. E, de repente, ficamos sem, nos foi tirado e hoje nós somos o que somos. É porque lá naquela época, lá atrás, esse tempo também falou, agora chega. Daqui para frente não vai ser mais assim. Ou seja, Célia, é o que a gente precisa entender, temos que fazer a nossa parte, mas o tempo é o tempo de Deus. É o tempo. Isso que nós temos que entender. O tempo e agradecermos a tudo que vier ou que deixar de vir. Porque Paulo, ele nos disse, a tudo dai graça. A tudo dai graça. Porque ele entendeu esse tempo. Ele entendeu o tempo de Deus. Então, ele disse, a tudo dai graça. Porque a gente... Se deu bem, dai graça. Se não veio, também dai graça. Porque a gente fala o tempo todo. O melhor para todos nós, nosso Pai sabe. Nosso Pai não quer ver ninguém sofrer. Nosso Pai quer que determinou que todos nós um dia seremos espíritos felizes. Mas basta ele dizer ainda não. Que... Basta um detalhe que a gente se sente contrariado, que a gente já joga isso tudo por terra. Então, o melhor para todos nós, ele sempre nos dá. Então, quando ele disser, ainda não, vamos entender porque ainda não é tempo de recebermos ou talvez nem mereçamos receber. Célia, estamos, então, vamos retornar aqui ao nosso estudo principal, que é o Livro dos Espíritos. Nós paramos semana passada na questão 917. 917. Que Kardec pergunta qual o meio de destruir o egoísmo. Porque no anterior, né, há 2 programas atrás, nós iniciamos o estudo do egoísmo, que está na 4ª parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre perfeição moral. E aí Kardec pergunta, dentre os vícios, qual é o que se pode ser considerado como o radical, a base, o pilar central de todos os vícios. E eles nos respondem, já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Então, o egoísmo, Célia, ele está na base de todos os outros vícios que nós temos. Se nós formos avaliar, nós vamos encontrar o egoísmo como base principal. De onde nós vamos deduzir que se começarmos a combater o egoísmo, coisa que já deveríamos ter feito, ter começado a fazer há muito mais tempo, mas se começarmos a combater esse egoísmo, por dedução, combater nós todos os vamos outros. Começar e eles a combater. Nos dizem na resposta do 913 que todos os vossos esforços tendam, portanto, para este objetivo, combater o egoísmo. Pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Então, Célia, é muito sério esse estudo sobre esse tema, nesse capítulo sobre o egoísmo. É porque a gente precisa focar exatamente, porque focando nele, nós vamos estar combatendo todos os outros vícios que nós vamos trazendo aí. O Espiritismo, Jesus nos disse quando esteve aqui, orai e vigiai. Então, esse egoísmo, em relação a todos os nossos vícios, mas em relação a esse tópico que estamos estudando agora, a esse radical,
é vício que nós temos mais do que nunca orar e vigiar. Pai, força para que eu combata, me dai força para que eu combata esse sentimento, esse vício em mim. E vigiar, porque nos mínimos detalhes nós praticamos esse Exatamente. egoísmo. E a gente precisa estar atento para isso. E aí Kardec vem desenrolando esse tema, Célia. Ele coloca na questão posterior que esse egoísmo ele está baseado no nosso centro do nosso sentimento. Estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, porque o interesse pessoal é nosso, né? Ele diz que seria bem difícil experimentá-lo inteiramente do coração, extirpá-lo do coração do homem. E aí eles respondem... E Kardec pergunta, vamos conseguir um dia? Sim. E aí eles nos respondem. Se nós vamos. E aí, mais uma vez, eles colocam, né, que o egoísmo, ao invés de diminuir, ele aumenta com a civilização que parece excitá-lo e mantê-lo como causa, poderá destruir o efeito. Quer dizer, por quê? Porque a gente hoje, Célia, com o advento da tecnologia, com o advento das coisas, cada vez mais a gente quer ter. A gente quer possuir as coisas, a gente é excitado a isso a cada momento. Exatamente isso, excitado a isso. Porque a gente fala assim, mas eu não resisto, mas tem que resistir. Tem que resistir. Mas tem que resistir. É a troca daquele aparelho novo que você já tem está funcionando perfeitamente. Mas saiu o modelo novo, eu tenho que ter um modelo novo. Então, a civilização, o desenvolvimento tecnológico nos leva a isso, nos excita a isso. Mas vamos ceder ou não de acordo com a nossa vontade. Isso Kardec já estava prevendo junto com a espiritualidade há 160 anos atrás, que nós temos que combater isso. E aí a gente chega aonde nós paramos semana passada. Kardec pergunta... Qual o meio de destruir o egoísmo? Olha a importância disso e a gente tem que trabalhar. A mensagem, a resposta da espiritualidade é dada por Fénelon. E um pouquinho antes, nós chegamos a falar isso na semana passada, mas vale a pena lembrar que Fénelon nos diz o egoísmo assenta na importância da personalidade, na importância que nós damos a nós mesmos. Aí se assenta o egoísmo. Eu sou mais, eu posso, eu faço, eu... a gente se sentir, né, Célia? Como o preferido. Sem mim, escolhido. Nada é possível. Como o escolhido. E aí, Kardec, qual é o meio de destruir o egoísmo? Questão 917. Eles começam a responder, Célia, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de ser desenraizada é o egoísmo. É a mais difícil da gente arrancar de dentro de nós. Porque ela se origina da influência da matéria de que o homem ainda muito próximo de sua origem. Quer dizer, ela está dentro da matéria, da materialidade. Quando nós começarmos a fazer esse trabalho de deixarmos de ser para ter para ser. Sermos essa pessoa mais fluídica, mais espiritualizada. Mais equilibrada. Mais pensando, Célia, exatamente no futuro real, na vida futura que Jesus sempre tanto falou. Jesus veio falar para nós da vida futura. Por que ele falava da vida futura? Porque ele sabe que nós não vamos ficar aqui, nós não vamos levar nada. Nós vamos levar aquilo que a gente construir dentro de nós. Os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. Bons ou maus, né? Todos esses vícios que a doutrina espírita, que o livro dos espíritos estão nos mostrando, nós vamos carregar eles se quisermos.
E aí, Célia, nessa resposta, qual o meio de destruir o egoísmo, Fenelon diz assim, ó, o egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material. E, principalmente, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real. Olha só, o Espiritismo nos fala do nosso estado futuro real, que nós não somos essa matéria, nós somos um ser espiritual hoje revestido por uma carne. E não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Então, a importância desse estudo do Espiritismo, Célio, a importância do estudo e do estudo do Espiritismo é exatamente isso. É por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Todos os espíritas precisam estudar? Precisam. Para entender exatamente isso. Porque a gente precisa entender o Espiritismo. E não só o fenômeno do Espiritismo, mas entender dessa vida futura, do mundo espiritual, desse nosso comprometimento conosco mesmo no combate aos nossos vícios. Porque é essa determinação nossa que vai fazer com que a gente se transforme. E nós, então, Célia, dando continuidade na resposta ainda que Fenelon traz para nós, ele diz aqui, ó, o egoísmo é o átrio do egoísmo, ou seja, é o centro do egoísmo dos outros, que o homem experimenta, que o torna frequentemente egoísta, ele próprio, porque sente a necessidade de manter-se na defensiva. Sabe olha só, o choque, a gente se choca com o egoísmo do outro, mas a gente não enxerga o nosso egoísmo. Então, é como se nós falássemos assim, ele é assim, eu também vou ser. Essa defensiva... A gente se espelha no outro, né? Ele só quer para ele, eu também só vou querer para mim. Eu quero a minha parte também, né? É isso. Aquela história, sabe, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que Fenelon está nos mostrando. E ele continua, Célia, vendo que os outros pensam em si próprio e não nele, é levado a ocupar-se mais consigo do que com os outros. Exatamente isso. Eu estou vendo que cada um está querendo tirar a sua fatia, eu também vou defender a minha. Mas olha o que Fenelon fala. Notando que os outros pensam em si próprio e não nele. Até em pensamento ele está sendo egoísta. É verdade. Os outros pensam só em si e não pensa nele. Então, ele também se comporta esquecendo os outros. Aí vamos lembrar da regra áurea. Vamos nos lembrar dela. Não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que façam conosco. Ou fazer exatamente ao outro aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Né? Simples. Então, aí ele continua, Célia. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Olha, a base das nossas instituições precisa ser a caridade e a fraternidade. Das relações legais de povos para povo, de povo para povo, e de homem para homem. E ele pensará menos na sua pessoa quando vir que outros nele pensam. Né? Então, quando a gente começa a perceber, é preciso que alguém dê esse pontapé inicial, né, Célia? Aqui envolve... A gente perceber que o outro, não, ele está se preocupando comigo, então eu vou me preocupar com ele também. Aqui envolve, Nivaldo, a solidariedade.
sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Olha só. Sofrerá a influência moralizadora do exemplo. A gente perceber o exemplo do outro e a gente começar a se transformar. Então nós temos que ser, Célia, modelos. Nós temos que ser modelos. E não nós... temos que nos esperar. Nós temos que fazer com que os outros se inspirem em nós. Puxa vida, olha, ele está se preocupando comigo, ele fez isso assim, então eu vou mudar também. E nós vamos lembrar de algum programa aí para trás que nós trouxemos uma página de reflexão de que nós somos exemplos, mesmo não Sim. querendo. Nós sempre seremos exemplo para alguém, mesmo que a gente não perceba. Nós estamos sendo exemplo para alguém. E não bom ou mal. Bom ou mal. Né? É por isso que nós temos que ficar atentos no que fazemos e como nós nos relacionamos uns com os outros. Em presença desse transbordamento de egoísmo, é necessária uma virtude verdadeira para reunir-se à sua personalidade em proveito dos outros que, muitas vezes, não lhes agradecem por isso. E é principalmente para os que possuem essa virtude que o reino dos céus se encontra aberto. É a gente ser solidário, como a Célia disse. Para esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade vos digo, que no dia da justiça, quem quer que só em si tenha pensado, será posto de lado e sofrerá seu abandono. Ele pede para que a gente veja a questão 785. Então, ele fala aqui sobre no dia da justiça, é o dia que nós vamos nos encontrar com a nossa consciência. Porque já falamos aqui, não vamos ser submetidos vai nos julgar. a nenhuma banca julgadora na espiritualidade. Essa banca julgadora é a nossa consciência, que vai julgar todas as nossas atitudes, nossos atos, pensamentos, tudo que nós produzimos de positivo e de negativo quando aqui encarnado. E aí, na 785, Kardec pergunta à espiritualidade qual o maior obstáculo ao progresso diante do que estudamos. Sim. A gente pode responder. Mas a espiritualidade nos responde o orgulho e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade, né? Refiro-me ao progresso moral. Esse progresso moral, o maior obstáculo a esse progresso moral é o orgulho e o egoísmo. O progresso intelectual, não. Nós estamos aí muito, mas é preciso o desenvolvimento das duas asas. A asa da moralidade e a asa da intelectualidade. A importância, né, Célia? Qual o meio de destruir o egoísmo? É a gente, resumindo aqui basicamente, ter esse entendimento da vida futura, de que tudo isso que nós estamos aqui na Terra passando é passageiro. E que nós temos que construir dentro de nós esse ser, combatendo os vícios, combatendo todos os nossos males. Porque o acúmulo de coisas materiais não vai nos beneficiar em absolutamente nada. A valorização que nós damos à matéria não vai nos levar a lugar nenhum. Primeiro, nós nunca vamos estar saciados. Porque a matéria não vai nos preencher completamente. Nós precisamos do que nós necessitamos. E é esse equilíbrio, exatamente esse equilíbrio que nós temos que ter em nossas vidas.
Esse ter, e ter mais, e ter mais. Esse egoísmo, né, Célia? É o egoísmo. A gente muitas das vezes, Célia, a gente disfarça esse egoísmo como previdência. Então, mas a gente dá outros nomes. Tem um ditado que diz assim, quem tem um não tem nenhum. Quem tem, né? Quem tem dois tem um. Aí quem tem um não tem nenhum. Então eu tenho que ter 3. Eu preciso ter 3, eu preciso ter 4, eu preciso ter 5, eu preciso cada vez ter mais. Esse disfarce que a gente cria para justificar o nosso egoísmo. Mas, na verdade, a gente não precisa de 2 para ter um. A gente precisa de um. Né? E cuidar desse um. Né? Não precisa de 2, não. E aí tem uma nota de Kardec, né? Vamos ler essa nota de Kardec, sério. E aí Kardec ainda nos esclarece. Kardec traz Se não bastasse Fênelon chamando nossa atenção, nos mostrando todo esse procedimento que temos que começar, que já deveríamos ter começado a fazer em nós, Kardec ainda nos esclarece. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor. Kardec compara o egoísmo com um verme roedor. Ele destrói, né? Entretanto, apesar de todo esses esforços para que a humanidade progrida, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. Sério, por que é a chaga social? Porque se nós combatêssemos o egoísmo, cada um na sua parte, daria para todo mundo. Nós não teríamos esse desequilíbrio social que a gente observa no mundo, Célia. No mundo. Infelizmente, a gente sabe hoje de países que vivem numa grande miséria, de fome. Então, se nós tivéssemos um reequilíbrio mais homogêneo, nós teríamos uma sociedade mais justa. Então, é por isso que Kardec fala aqui nesse verme roedor, destruidor. E ele continua, Kardec continua, é um mal real. Isso existe, isso não é ficção. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Ou é vítima ou é o causador. O causador, né? Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate a uma enfermidade epidêmica. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Com todas as forças, todas as armas, né? Haja visto que nós fizemos com para combater a o coronavírus, né? Então, exatamente. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. Ir à origem do mal. O cerne da questão. Se nós temos um problema glandular, não adianta ficar dando remedinho, paliativos. É preciso se aprofundar naquele tratamento e ir aonde está a causa. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas,
todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Então, se nós queremos combater esse egoísmo, Kardec está aqui nos dizendo, Fenelon, ele tem essa resposta que ele nos dá na questão 917, e agora tem essa nota de Kardec. Nós precisamos ir à raiz do problema. Não adianta eu ficar... Eu divido esse pouquinho aqui que eu tenho, mas a maior parte eu já separei para mim. E aí esse pouquinho aqui eu vou dividir com meu irmão para mostrar que eu combato o meu egoísmo. Não é isso. Não adianta a gente enganar. Não adianta a gente mentir para nós mesmos. E, Célia, ele abre uma janela aqui muito importante, que se procurem, portanto, em todas as partes da organização social, desde a família até os povos, desde a choupana até o palácio. Porque a gente pode até imaginar, não, o egoísmo está aqui no palácio, mas não está na choupana. Aqui também tem. Nós temos que avaliar a nossa participação nesse processo, independente da posição que nós estejamos. O excesso não está só lá no palácio, não. Está aqui na choupana também. Está no nosso lar. Está na sociedade. Então, é um combate, como ele diz aqui, Célia, de epidêmico. É um combate como se... precisa se combater o egoísmo, como se combate uma epidemia. E a epidemia, ela atinge todas as faixas, todas as classes, todo mundo. E é como... tem que partir de todos. O organismo social tem lá as suas tarefas a serem desenvolvidas. Nós, dentro das nossas famílias, temos a nossa parte a fazer. Nós fazermos, Célia, uma reflexão, independente da posição que nós estejamos, para verificar o que eu posso contribuir. O quanto eu estou sendo egoísta nas minhas atitudes, nas minhas decisões, na minha vida. Porque na choupana também temos o egoísmo. E lembrando lá a nota, a resposta de Fenelon, nós temos que lembrar sempre, não podemos nos esquecer que vamos retornar ao mundo espiritual. E que nós vamos nos cobrarmos dessa nossa negligência. Está sendo agora esclarecido para todos nós. A resposta de Fenelon, essa nota de Kardec. Nós vamos ter que prestar contas a nós mesmos do que fizemos dessas informações que acabamos e que estamos recebendo. E porque nós não vamos poder falar, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu querendo isso tudo para mim, eu estava sendo egoísta. Nós não vamos poder falar isso. Nivaldo, está acabando. Estamos chegando, né? Chegamos aí ao final do nosso estudo dessa noite de hoje. E vamos agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui ao vivo e aqueles todos que vão acessar para terem esse estudo, né? Hoje voltamos à nossa vida dinâmica e cada um acessa no seu horário, no seu tempo preferido durante a semana para dar continuidade desse estudo nosso do Livro dos Espíritos que é tão esclarecedor. Então vamos agradecer mais uma vez a todos,
agradecer principalmente a Deus, nosso Pai, a Jesus, a toda essa equipe, essa egrégora de espíritos que coordenam esse estudo, que são os verdadeiros responsáveis por nós estarmos aqui com vocês. Então, que tenhamos uma semana abençoada, de muita paz, muita tranquilidade, muita alegria, sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.